Então, boa noite a todos e todas. Sou Eduardo Cardoso, sou do Movimento Sem Terra de Luta, conselheiro nacional das cidades e participo da discussão do Estatuto da Cidade desde seu nascedouro. E conhecendo o plano diretor, eu diria que hoje, no dia que o meu Palmeiras vai jogar, o jogo começou agora. Porque antes a gente estava só olhando a cidade. Então, agora a proposta está na mesa. Eu acho que a gente vai ter que ter mais tempo, porque só apresentar, e a gente aqui no plenário, uma coisa tão complexa, opinar, eu acho que é importante a gente saber qual era a proposta, mas esse momento chegou só agora. Então, eu já queria deixar algumas contribuições que são perguntas. Primeiro, quando a gente fala de uso e utilização do solo, você tem que discutir qual instrumento e mecanismo vai ser usado para combater a especulação imobiliária. Porque a especulação imobiliária é que torna a cidade desigual. A gente está falando de macrozona, mas quais vão ser as zonas? A gente tinha no antigo plano 2 milhões de metros quadrados para produzir ZEIs. Desses 2 milhões, quanto foi produzido? A gente sabe que o déficit habitacional de São Bernardo do Campo é mais de 80 mil moradias só de baixa renda. A gente vai expulsar essas pessoas ou vão ter áreas especiais para elas? Segunda coisa que eu gostaria de perguntar, que nos diagnósticos não apareceram. Qual foi o resultado dos instrumentos que a gente tinha no antigo plano diretor? Quais foram os resultados que deram as PEUCs? Que é a edificação compulsória. Qual foi o resultado que deu o IPTU progressivo no tempo, para coibir a especulação imobiliária? Quanto que nesse novo plano vai ser destinado para as áreas de interesse social, considerando o tanto de remoções que precisam ser feitas nas áreas mananciais e a quantidade de pessoas que moram no aluguel? Eu vi que na apresentação hoje se disse que uma das prerrogativas do plano é ser apresentado pelos conselhos. Em uma das audiências a gente pediu a reconvocação do Conselho das Cidades. Eu creio que, por enquanto, não foi convocado. Qual o conselho que vai referendar a proposta? Existe um Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano. Qual a arrecadação desse fundo? Está sendo arrecadado? Para onde que é enviado os recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano? No novo plano, qual que é a ideia? Fortalecer o fundo, acabar com o fundo ou continuar do jeito que está? E, por último, na revisão do plano diretor, em 2021-22, foi criada a cota de solidariedade. O que é a cota de solidariedade? As consultoras produzem para o mercado popular, para financiamento, e oferecem uma cota para habitação de interesse social. Eu não vi também uma avaliação se esse é um instrumento que vai continuar sendo utilizado e como vai ser utilizado. Então, como eu disse no início, a bola começou a rolar e tem muitas coisas para a gente discutir antes de o plano vir aqui para a Câmara, ou a gente vai ter que discutir aqui na Câmara com os vereadores. Obrigado aí pela atenção de todos. Obrigado, Eduardo. Evidentemente, alguns assuntos deste tema, eles só poderão ser desenvolvidos, né, e trazidos para as audiências a partir de uma conceituação, né? Então, quando se fala em quantidade de habitacional, nós estamos falando nas áreas de terrenos transformáveis. E as áreas de terrenos transformáveis têm que se basear nas áreas que podem ser ocupadas para esse tipo de utilização e que são exatamente os eixos de centralidades lineares, né? Então, através desse conceito é que se pode, então, desenvolver os próximos parâmetros e, no final, se chegar a
as tabelas de CA, né, que são os coeficientes de aproveitamento. Para HIS, a proposta é exatamente essa, né, é aumentar a possibilidade de terrenos transformáveis para HIS ao longo de todos aqueles eixos, né, e com isso ter uma quantidade de terrenos transformáveis superior, ou seja, a oferta superior à demanda estimada da potencialidade de construção, né? Se essa equação for obedecida, o terreno ele não vai ser supervalorizado, né? Ou seja, você tem mais terrenos para venda do que a oferta maior, do que a capacidade de construção e de oferecer a demanda, né? Então, essa é uma métrica que estes eixos podem proporcionar. Com relação ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, a Secretaria de Habitação, né, que gerencia isso, o fundo ele não recebe muitos recursos, ele recebe recursos das outorgas onerosas, principalmente, né, mas como a lei atual ela engessa muito a cidade, ela não tem atrativos, né, para empreendimentos imobiliários significativos, então as outorgas que ocorrem alimentam esse fundo e grande parte dele também é usado para regularização fundiária, né? Então, na política habitacional, você tem a produção habitacional e tem a regularização fundiária, né, que recebeu grandes investimentos aí, com mais de 35 mil lotes regularizados, essa ordem de grandeza, né? Agora, se você tem uma política de desenvolvimento onde essa outorga ela possa abastecer mais esse fundo, evidentemente que você vai ter mais recursos para os investimentos. Então, também é uma alternativa. É lógico que o município não tem capacidade de resolver a demanda habitacional, nem São Bernardo, nem município nenhum. Isso é um conjunto das unidades da federação, né? O Estado participa, o governo federal participa muito para esse tema, né? Mas o município está pensando em fazer a sua parte, né? Nós vamos conseguir resolver a habitação, o município consegue resolver a habitação popular para a população estimada? Não, não consegue. Tá? Sem a ajuda do Estado, sem a ajuda do governo federal, não vai conseguir, ou vai conseguir uma parte dela. Tá? Mas o plano diretor dá instrumentos, né, para que, havendo recursos, você consiga implementar o programa. IPTU progressivo e IPEU, que a diretora aqui do departamento vai explicar um pouquinho. Alô, boa noite. O Instituto do IPTU progressivo ele foi colocado no plano diretor anterior, de 2011. Ele tem atualmente 172 áreas sobre a gestão da diretoria do planejamento. Em muitos casos, ele surtiu exatamente o efeito que se queria, que era a construção, como todas essas áreas, a grande maioria está em ZEIS, vários empreendimentos de habitação social foram oriundos da progressividade do IPTU, outros terrenos, proprietário optou por pagar o IPTU progressivo e ao longo dos anos a gente pode chegar até uma desapropriação dessa área, dependendo se ele paga, se ele não paga, tem aí uma série de critérios, né? Algumas injustiças foram colocadas lá no começo, algumas áreas que eram produtivas ou cumpria a função social da propriedade, essas áreas foram excluídas, né? Mas eu acredito que esse instrumento ele teve a sua função obedecida e a gente não vai mexer nesse instituto para o próximo plano diretor. A ideia é mantê-lo. E aí a gente pode ele foi prorrogado porque
existia um prazo de notificação que até 2018, 19, a gente prorrogou isso até o final de 2024, então a gente pode notificar novas áreas, né? Mas a ideia é notificar áreas que realmente estão sem a função social da propriedade sendo cumprida. E eu queria só fazer mais uma observação. A cota de solidariedade, ela é prevista na legislação de São Paulo. Ela não é prevista na legislação de São Bernardo. Então, ela não foi instituída porque ela não está prevista na lei. Tá? É uma coisa que pode até se pensar.